Olá pessoal do sexto ano, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a hidrosfera do planeta formada por água, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a distribuição da água no ambiente e também sobre a importância dessa água para os seres vivos. A gente sabe que no nosso planeta, cerca de 70% da superfície dele é coberta por água. E é exatamente isso que forma o que nós chamamos de hidrosfera. Então, a água no nosso planeta, ela pode ser encontrada nos seus três estados físicos. A água sólida, como por exemplo, nas geleiras, nos icebergs. A água líquida, que é o que nós encontramos nos rios, nos lagos, nos oceanos. E a água no estado gasoso está presente na atmosfera na forma de vapor. Agora, 97,5% dessa água ela é água salgada, é a água dos oceanos, por exemplo. E apenas 2,5% dessa água é água doce. A gente chama de água doce porque ela tem menor teor de sais minerais. E essa é a água, por exemplo, dos rios e dos lagos. Então veja como é diferente a proporção, né? A quantidade de água salgada é muito maior do que a quantidade de água doce no nosso planeta. Então vê só nesse gráfico aqui, a parte formada pela Terra propriamente dita na superfície 30%, cerca de 70% da superfície coberta por água, e dessa água, quase 98% salgada, 2,5% doce, e dentro dessa quantidade de água doce, a gente vai ter a maior parte na forma de geleiras, na forma de água sólida, e uma outra boa parte na parte subterrânea, né? Seria a água subterrânea. A água superficial, veja que é um percentual muito pequeno, e é essa água, por exemplo, que nós utilizamos para o consumo humano. Mas afinal, para os seres vivos, a água realmente é tão importante assim? Com certeza. Não existiria vida como nós conhecemos se não existisse água. Tanto é que, quando se procura vida em outros planetas, uma das primeiras coisas que se procura é a presença de água, principalmente no estado líquido. E essa água, portanto, ela é essencial para os seres vivos porque, além de fazer parte da constituição do corpo de uma forma geral, ela participa de vários processos vitais. Então, cada ser vivo tem em sua constituição uma determinada quantidade de água, e isso varia de espécie para espécie. Só para citar como exemplo, a espécie humana tem cerca de 70% da sua constituição formada por água. Isso varia de idade para idade. Quanto mais jovem, esse teor de água vai ser maior, quando o corpo diminui. Mais água no corpo diminui. Mas, em média, a gente pode dizer que é cerca de 70% do corpo humano é formado por água. E isso vai variando conforme vocês estão vendo aqui. Espécies como, por exemplo, a água-viva, que é um quinidário, ele vai ter aí cerca de 98% do seu corpo formado por água. Então isso varia de espécie para espécie, mas todos os seres vivos possuem na sua constituição água. E ela é fundamental porque as reações químicas que nos mantêm vivos, todo o nosso metabolismo depende dessa água. As reações químicas elas acontecem no meio aquoso das células. Então essa água é fundamental para a gente sobreviver, para a gente se manter vivo aqui no planeta. Além disso, ela participa de vários processos importantes para os seres vivos, como é o caso, por exemplo, da fotossíntese. Se não houvesse fotossíntese, nós não teríamos alimento para os seres vivos. A produção de alimento feita por um vegetal, por meio da fotossíntese, ela beneficia não só o vegetal que está realizando a fotossíntese, como também toda a cadeia alimentar que depende
desse produtor, desse vegetal, para se manter. Então, para que uma planta como essa aqui do esquema faça o seu alimento, produza o seu próprio alimento, ela precisa de água, sais minerais, gás carbônico e energia da luz. Com isso, ela consegue produzir o seu alimento nas folhas. Ela vai ter lá o pigmento da clorofila. Essa clorofila é quem absorve a luz solar para que ela possa fazer a fotossíntese. Então, ela produz o seu alimento e, de quebra, ainda produz também o oxigênio. E, portanto, esse processo da fotossíntese ele é completamente dependente da água. Se não houvesse água, não haveria alimento para os seres vivos. Então, essa água ela é absorvida pelas raízes, ela é transportada dentro da seiva até o local de produção do alimento, que é a folha, no caso de uma árvore como essa. Vai acontecer a fotossíntese e uma parte dessa água ela vai voltar para o ambiente, não vai ser usada, vai voltar para o ambiente na forma de vapor. É o que nós chamamos de transpiração vegetal. Então, o vegetal ele transpira também. Ele libera vapor de água para a atmosfera. E isso é um dos fatores que contribui, por exemplo, para a formação das nuvens, para a formação das chuvas. Então, onde você tem grandes florestas, por exemplo, são locais onde se tem a formação de muitas nuvens e onde você tem uma maior incidência de chuvas. Então, para que fique claro, é bom a gente diferenciar. Quando a planta faz fotossíntese, a gente está dizendo que ela está produzindo alimento. Ela absorve gás carbônico, água, minerais, energia da luz do sol, como nós vimos, e produz o seu alimento liberando oxigênio. Quando uma planta respira, ela está produzindo energia para as suas atividades vitais. E quando a planta transpira, ela está liberando água para o meio como uma forma de regular a própria temperatura corporal. Ela libera água na forma de vapor para o meio ambiente. Nós também transpiramos. E, no nosso caso, os seres humanos, a gente faz isso com a produção do suor. O suor, ele tem na sua constituição, a maior parte é água, né? A maior parte do suor é água. E essa água, quando ela é liberada na pele, ela evapora. A gente libera essa água na pele e ela evapora. Com isso, ela acaba carregando calor e aí ajuda a nos manter na nossa temperatura normal. O corpo humano precisa se manter na temperatura ali entre 36 e 37 graus. 36,5 é a temperatura considerada normal do ser humano. A gente não pode nem diminuir essa temperatura, nem aumentar, porque isso pode causar problemas de saúde. Então, para a gente manter essa temperatura, um dos mecanismos que a gente usa é o suor. Se você está fazendo alguma atividade física, se você está em algum lugar muito abafado, muito quente, então, para que o seu corpo não esquente, você libera água para que mantenha essa temperatura. Então, veja que a água também é fundamental para a manutenção da nossa temperatura corporal. Além disso, a água também é fundamental naqueles animais que possuem circulação sanguínea, como é o nosso caso. Afinal de contas, o sangue também é formado, na sua maior parte, por água. E essa água ajuda, portanto, no caso do sangue, no transporte de várias substâncias. Algumas substâncias são úteis para o corpo, como é o caso do oxigênio. Quando nós respiramos, então colocamos o oxigênio para dentro do nosso corpo e ele cai na corrente sanguínea. Quem vai distribuir todo esse oxigênio para as nossas células é exatamente o sangue. E o sangue é formado, em sua maior parte, por água. Quando você se alimenta, você está para fazer ingerir o alimento dos nutrientes. Você vai ingerir o alimento dos nutrientes. Você vai ingerir o alimento dos nutrientes. Você vai ingerir o alimento, digerir esse alimento, e aí esses nutrientes caem na corrente sanguínea. Esses nutrientes na corrente sanguínea são distribuídos para todas as partes do seu corpo.
Então veja que a água ela também é extremamente importante no transporte de substâncias que são úteis para o nosso corpo. Além disso, o sangue também transporta substâncias que nós precisamos eliminar, que são substâncias tóxicas. Quando a gente faz, por exemplo, uma atividade física, a gente fica cansado, a gente fica ofegante, fica respirando, fica com aquela respiração mais forte, né? A gente está, na verdade, eliminando o gás carbônico em excesso que o nosso corpo está produzindo. Nós produzimos uma grande quantidade de gás carbônico e ele precisa ser eliminado. É exatamente a corrente sanguínea, é o sangue que vai trazer esse excesso de gás carbônico para os pulmões para que a gente elimine. Assim também acontece com as substâncias nitrogenadas que nós eliminamos na urina. Então, esses órgãos aqui que vocês estão vendo são os rins. E os nossos rins, eles funcionam como uma espécie de filtro. O sangue passa por eles, deixando aqui as substâncias tóxicas, substâncias nitrogenadas que as nossas células produzem e que precisam ser eliminadas. E aqui elas são eliminadas também com uma boa quantidade de água no que nós chamamos de urina. Então veja como a água ela participa de tantos e tantos processos importantes no nosso corpo. Além disso, tem mais. A água também participa da formação dos líquidos da digestão. Então, a nossa saliva participa da digestão e ela possui água na sua constituição. Aqui eu estou dando o exemplo do suco gástrico, que é produzido no estômago. Então, você tem líquidos que auxiliam, que são importantes na digestão dos alimentos. No intestino também existe o suco entérico. Então, esses líquidos eles são fundamentais para a digestão dos alimentos. Se a gente não tivesse esses líquidos com as suas enzimas, a gente não faria a digestão como nós fazemos de forma eficiente. E por fim, para citar apenas alguns exemplos da importância da água para os seres vivos e em especial para o ser humano, nós temos também a importância da água ainda antes de nós nascermos, né? Porque no desenvolvimento do embrião de animais como répteis, aves e mamíferos, que é o nosso caso, a água do líquido amniótico é importante. Então, esse líquido onde o embrião se desenvolve é chamado de líquido amniótico. Ele tem água na sua constituição e ele é importantíssimo tanto para evitar a desidratação do embrião, como para evitar choques mecânicos, como é o caso, como poderia acontecer no caso da movimentação da mãe. Então, evitando esses choques mecânicos e a desidratação, esse líquido é fundamental para nós e para esses animais. Bom, gente, por hoje é isso. Valeu, até a próxima.